Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Diz a Bíblia: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Deus, diante de Ti, agradecidos por Tua bondade e misericórdia sobre nós. Agradecendo por tudo quanto Tu representas, Senhor, pois não há vocabulário que possa expressar a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor. Tão somente nos dobramos perante a Tua face para agradecer, louvar e bendizer o Teu nome por tão grande amor. Queremos, ó Deus, Te apresentar aqueles que aqui vieram, Senhor, prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome e receber uma palavra. Esta palavra que aqui está, viva, rica, doce, poderosa. Tua palavra que é viva e que é eficaz. Tu és um Deus onde não há sombra nem mudança de variação. Um Deus que não mente, um Deus que não se arrepende. Um Deus que sempre está conosco. E é nesta confiança que aqui estamos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Pedimos pelos nossos irmãos e suas famílias, aqueles que estão no campo missionário, em todas as congregações. Guarda nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, os enfermos, os pedidos de orações que são feitos através da internet. Vai ao encontro de cada um agora, Senhor, dando resposta, saída, solução. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que está conosco. Obrigado, Pai, porque Tu podes fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Nós estamos falando sobre esperança. Embora o tema da Gracia d'Alpe seja que Deus nos confiou o ministério da reconciliação, no entanto, a nossa esperança está baseada nesse ministério da reconciliação. Foi através de Cristo, foi Ele quem nos reconciliou com Deus. Diz a Bíblia as coisas que estão no céu e na terra. Sendo assim, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Nós comentamos sobre isso a semana passada. E queremos hoje
trazer ainda uma palavra sobre esta última parte do versículo, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, evidentemente, através deste Espírito transformador, torna-se as riquezas da glória deste mistério. Porque a Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há reconciliação do homem com Deus sem o sacrifício de Jesus, sem a manifestação da graça de Deus e sem este Espírito que transmite para nós, através de sua palavra, as riquezas da sua glória. Colossenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Abra a sua Bíblia. Colossenses 2, 9 a 11. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Jesus. E estais perfeitos nele. Nele quem? Jesus. Que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a circuncisão era uma marca que era feita em todo homem quando o prepúcio era removido. Ali estava alguém que foi circuncidado. Por isso, aqueles que não eram circuncidados eram chamados de incircuncisos. A marca da circuncisão era uma marca que identificava aquele que tinha uma ligação com Deus. Era na carne. Mas agora não. Agora é pela cruz do Calvário, pelas marcas de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o próprio Paulo afirma dizendo: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu as marcas de Cristo Jesus. Então, Cristo é a verdadeira marca para nós. Cristo é a nossa circuncisão, a esperança da glória. Esse Cristo que mora em nós, assegura para nós a alegria, o gozo da nossa esperança acerca da glória. Esta esperança, ela pode ser subjetiva, porque é algo que está dentro de nós, numa expectativa. Mas esta esperança também é objetiva, porque nós estamos caminhando para o alvo da salvação. Não é apenas uma expectativa para nós, não é apenas algo subjetivo dentro de nós, mas é algo que é objetivo. É um caminho que foi proposto e nós vamos caminhando em direção a ele.
Diz a palavra de Deus, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de nós, para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, há um objetivo. Romanos 8, 24 e 25. Diz a Bíblia, 8, 24 e 25 de Romanos. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança. Porém, o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Eu não vejo, mas eu espero. E espero com paciência. Aleluia. Esta esperança traz para nós uma visão da plena salvação que nós aguardamos, que nós esperamos e que nós sabemos que está concretizada em Cristo. Não é se seremos salvos, não. Cristo disse, tudo está consumado. Ou seja, a salvação foi consumada na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. A salvação foi proposta. A salvação foi realizada. Foi anunciada pelo Senhor e foi confirmada também pelos que a ouviram, ou seja, por aqueles que estiveram e que conviveram com Jesus em seus dias. Então, esse Jesus que mora em nós é o nosso contato, é a nossa ligação com a natureza divina. Sem isso, tudo quanto se disser, ou falar, ou fizer, seria inútil. Porque seria mais uma ideologia, uma filosofia, um pensamento, ideia, que com o tempo seria uma frustração. Mas o cristianismo não consiste em uma coletânea de dogmas. Antes consiste de um Cristo que tem poder e que está em nós. E como precisamos desta comunhão com o Senhor? Esta comunhão que temos com Ele traz para nós grandes e profundas lições espirituais. Às vezes há irmãos que não sentem tanto a presença de Deus. Isso não quer dizer que não tenha comunhão com Deus, mas há grau de comunhão. É como grau de amizade. A Bíblia diz que há amigo mais chegado do que irmão.
Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Há muitas pessoas, mas você sabe que você tem pessoas que são mais próximas a você, sim ou não? O que nós precisamos é nos aproximar do Senhor. Esse é o interesse dele para conosco. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui reside tudo quanto é necessário para a nossa vida. Cristo está com a mão estendida, está com o seu ouvido atento. E a Bíblia diz: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para Ele. Mas é um fato que alguns já perderam a esperança. Por não estarem em Cristo, estão vazios de esperança. A ponto de perder a perspectiva de vida nesta vida. E não ter nenhuma perspectiva de vida na vida eterna. Há aqueles que não creem em Deus. Há aqueles que tratam Deus como uma força superior ou coisa parecida. Mas a palavra de Deus diz que Deus se revelou a nós através do seu Filho, Jesus. O discípulo perguntou: mostra-nos o Pai. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Não podemos entrar pelo caminho da dúvida, como Tomé. Eu só acredito se eu puder ver. Não. Nós não cremos apenas porque vemos, nós cremos porque sentimos. Nós sentimos o mover de Deus dentro do nosso coração. Mas há aqueles que não têm esperança, que não sabem nem para onde vão depois que morrerem. Se preocupa até com isso. Outros dizem: morreu, acabou-se. Por quê? Porque não tem esperança. Talvez para esses que têm esse pensamento fosse até bom que fosse assim mesmo: morreu, acabou. Porque se extinguiria a vida, e o que viveu, viveu, e daí para frente não há mais existência alguma. Mas o fato é que alguém acreditar ou não que existe vida após esta vida, não muda nada. Porque o que há de vir, virá e não tardará. Primeiras Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele ensina: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que vocês desconheçam acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Estão sem esperança.
porque não conhece Jesus. Ignorante aqui é não conhecer, não saber, não compreender. Paulo estava esclarecendo porque, dentro daquele contexto da igreja em Tessalônica, havia algumas ideias, entre elas, de que alguns duvidavam da volta de Jesus, alguns duvidavam de que seriam ou não arrebatados, seriam ressuscitados. Alguns até pensavam que quem morresse teria um privilégio diferente daquele que fosse arrebatado vivo. Não, não é assim. Pelo contrário, Paulo diz que de maneira nenhuma precederemos os que já dormem. Ou seja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Então, o gozo é igual, a glória é igual, o regozijo é igual, o céu é igual. Mas havia essa ideia, por isso que Paulo aqui esclarece. Interessante que a Bíblia diz, dormem. Às vezes, a gente quando vai falar desse tema, o irmão morreu, a gente se sente assim um pouco chocado, não é? De dizer que morreu, não é? Aí usa de eufemismo, que é usar uma palavra mais suave. Então, usa a palavra dormiu no Senhor. Mas dormiu no Senhor ou morreu no Senhor não tem diferença alguma. Até mesmo Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, Lázaro morreu. Textualmente. Primeiro ele diz, quando vem alguém dizendo, mas eu vou ressuscitá-lo. E esse dormir ou morrer tem essa figura de linguagem assim, mais amena, para ficar mais suave a linguagem. O irmão morreu. Não, o irmão dormiu no Senhor. Fica mais suave, não fica? Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são todos aqueles que desde agora morrem no Senhor. Porque já não vão experimentar a segunda morte. O homem, ele tem uma vida na terra e uma morte na terra. E o homem pode ter uma vida eterna e pode ter uma morte eterna. Mas morte eterna aqui não significa extinção da vida. Morte eterna significa dizer uma vida eterna sem Deus. Isto é uma morte eterna. Vamos adiante um pouco mais. Uma coisa interessante que nós precisamos compreender acerca disto, acerca da nossa esperança,
É um fato que ninguém quer morrer. Embora Paulo tenha até desejado partir pelos sofrimentos que passava, mas não era um sentimento mórbido. Não é porque ele queria a morte como alguém deseja o suicídio, não. Ele queria partir porque ele tinha em si aquilo que ele viu o lugar. Ele viu o lugar. E quando ele viu o lugar, ele disse: eu queria ir para lá. Para mim, eu preferiria ir, mas por causa de vós, eu fico. Ele quer que eu fique? Eu fico. Ele cumpriu a carreira. E na última milha ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não foi com tristeza, ele foi com alegria, porque ele sabia para onde estava indo. Ele sabia o que estava reservado para ele. Portanto, meus irmãos, a morte, ela não mata. Interessante, não é? A morte não mata. A morte transporta para a vida eterna. Os demais que não têm esperança são os que estão de fora, aqueles que estão sujeitos ao temor da morte durante toda a sua existência terrena. Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Quantas pessoas estão fazendo essa pergunta? Outros dizem que o Senhor coloca em bom lugar, como se fosse um desejo, um sentimento. Não, é um caminho proposto para cada um. Cada um dará conta de si mesmo. Depois que alguém morre e é colocado num caixão e faz a cerimônia, não é para quem morreu, é para quem está vivo. Porque quem morreu já está guardado. Quem morreu já está seguro. Quem morreu já está no seio de Abraão. Mas pastor, e por que tem a cerimônia fúnebre? A gente faz a cerimônia para a família que está viva. Para trazer uma palavra de consolação à família, os amigos, os irmãos, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os avós, os netos e etc. Não é para quem morreu, a cerimônia fúnebre não é para quem morreu, é para os vivos. Porque quem morreu não está escutando mais nada, não está mais aqui neste plano inferior. E se chegasse para ele ou para ela e dissesse assim: você quer voltar? Não, quero não. Quero nada. Quero não. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Diz assim: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por quê? Porque tinha gente que tinha medo da morte, mas Jesus veio para remover o medo da morte.
Calvino, em uma citação, ele diz que Paulo proíbe os crentes de se lamentarem como os incrédulos. É como se ele chegasse e dissesse: olha, irmão, eu não quero essa choradeira aqui de desespero, como tem no enterro dos incrédulos, não. Não é que alguém não vai chorar, porque chorar faz parte. A gente chora até quando uma pessoa vai viajar para longe. É assim ou não? A gente chora quando um filho casa e sai de casa. A gente chora quando um filho se muda e vai morar longe. Por quê? Porque vai estar distante. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, compartilhando a dor e o sofrimento de Marta, de Maria e de todos que ali estavam. Chorar faz parte da nossa vida. Jesus, ele não é insensível à nossa dor. Ele sente. Ele compartilha do nosso sofrimento. Mas ele disse que nós não somos como os demais. Os demais choram até o dia do juízo. Nós choramos dizendo até o dia do arrebatamento. Quem conhece a doutrina sabe a diferença. O que é o juízo e o que é o arrebatamento. Então é como se Paulo proibisse os crentes de se lamentarem como os incrédulos, que ficam em tristeza profunda, porque consideram a morte como destruição final, imaginando que tudo quanto é tirado do mundo perece. Não. Já já a gente se encontra. Já já nós vamos estar juntos. Nós dizemos isso na nossa linguagem humana. Porque nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Mas Deus está na eternidade. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Porque não tem diferença. Tanto faz como tanto fez. Por isso que a Bíblia nos diz, um pouquinho de tempo faz mais de 2000 anos. E ele disse, um pouquinho, olhe, 2000 anos. E o que há de vir virá e não? Mas nós estamos esperando. E não estamos esperando amanhã, estamos esperando agora. 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 Vamos adiantar aqui para a gente compreender. A nossa esperança é viva. A nossa esperança é viva. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos ler. A nossa expectativa está assegurada em Deus, por meio de Jesus e sua ressurreição. Por que é que eu posso acreditar nisto? 1 de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, ou nos regenerou, para uma
viva, para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o que mais? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Por que é que eu posso acreditar? Não é apenas porque ele morreu, mas principalmente porque ele ressuscitou. Então eu tenho esperança. E a Bíblia nos diz que se o Espírito daquele que vivificou a Cristo dentre os mortais habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo que em vós habita. Assim como Jesus foi ressuscitado, nós ressuscitamos com Ele. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Quando Jesus morre, Ele morre por todos nós. Ele morre pagando a conta de todos nós. Nós morremos com Ele, diz a Bíblia, na morte pelo batismo. Mas quando Ele ressuscita, também nós ressuscitamos com Ele. Gerar de novo ou regenerar é gerar novamente, fazer nascer de novo. Salvação é sinônimo de filiação. Quando eu digo que sou salvo, em esperança fomos salvos, diz a Bíblia. E quando eu fui salvo, eu me tornei filho. Filhos. E dizer que é filho de Deus significa dizer que foi salvo por Ele. Porque nós temos em nós a marca de Cristo, o sangue de Jesus, o Espírito Santo. E nós adquirimos esta salvação através do sacrifício de Jesus e nos tornamos filhos de Deus. E isso envolve algumas coisas, como por exemplo, a participação na natureza e atributos do Filho. Colossenses 2:10. A Bíblia diz assim: e estais perfeitos nele. Ora, ninguém é perfeito. Mas Paulo, ensinando a igreja em Colossos, ele diz: e estais perfeitos nele. Fora dele somos imperfeitos, mas nele nos tornamos perfeitos, porque nós somos aperfeiçoados através dele. Também tornarmos-nos a sua plenitude, Efésios 1:23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha, irmão, aqui não tem espaço para ninguém. Só tem Jesus. Você não vai atrás de mais ninguém. Você só vai atrás de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o pão. Ele disse: eu sou a luz. Tudo é Ele, é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando nós temos a salvação, nós participamos também da santidade dele. 1 de João 2:29 diz assim: se sabeis que ele é justo, como é que diz a sua versão? 1 de João 2:29. Como é que diz aí? Os biblicistas rápidos na Bíblia. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos mudar para a terceira pessoa do plural. Se vocês sabem que ele é justo, vocês sabem que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, ser santo é a qualidade daquele que é justo, que é nascido dele. Quando nós somos alcançados por esta esperança, Cristo em vós, a esperança da glória, nós nos tornamos participantes de uma herança. Nós lemos o versículo, sim ou não? Nós nos tornamos herdeiros. Nós temos uma herança. Olha, irmãos, diz a Bíblia, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós herdamos tudo que é de Deus, mas herdamos junto com Cristo, co-herdeiros. O que ele herda, nós herdamos também. Onde ele estiver, nós vamos estar. Na glória que ele tem, nós vamos ser glorificados. Diz no Evangelho, Senhor, Pai, dá-me a glória que tinha contigo. Torna a dar-me a glória que tinha contigo. Por quê? Porque ele renunciou àquela glória e se fez homem. Para que como homem derrotasse Satanás. Mas quando vem alguém querer tocar, não me toque, porque ainda não fui para meu. Mas quando ele subiu, ele diz agora, todo o poder foi-me dado no céu e na terra. E agora ele está assentado à direita do Pai. Aleluia. A Bíblia diz, aquele que vencer, sentará comigo no meu trono. Como eu venci e sentei no trono com meu Pai. A glória que está preparada, reservada, irmão, não troque essa glória por nada. Não troque essa glória por um momento de prazer. Não troque essa glória por nada neste mundo. É admirável a atitude de Moisés, que não tinha o livro que a gente tem, que não tinha a revelação que a gente tem. Mas a Bíblia diz
que ele, sendo filho da filha de Faraó, rejeitou. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, escolhendo, tendo como mais importante sofrer com o povo de Deus no deserto, do que por um pouco de tempo sentir o gozo do pecado. O pecado é bom? É atraente? É sedutor? O pecado, ele engana, o pecado, ele corrompe, o pecado, ele atrai, é como um visgo, é como um embaraço, é como algo que atrai o homem para as coisas da carne. Mas enquanto isso, o Espírito de Deus está atraindo você para as coisas que são de Deus. Interessante que Moisés não tinha isso. Moisés não tinha essa revelação que nós temos. A fé de Moisés foi maior, podemos dizer, em certo sentido. Mas ele preferiu. Ele recebeu a visão, a revelação. Deus apareceu a ele lá no monte e começou a pegar fogo e a sarça não se queimava. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele disse: eu vou ali ver o que está acontecendo ali. E ele escuta: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele já havia abandonado o Egito. Ele estava pastoreando ovelhas. Já tinha deixado tudo. Ele não tinha visto a sarça queimar, não. Ele saiu antes de ver a sarça queimar. Ele sabia que o Egito não lhe pertencia. Ele tinha consciência que o Egito não era para ele. Ele sabia que a sua carne e o seu sangue não tinha nada a ver com aquele povo que estava ali. Eu sou diferente. Eu sou uma nação diferente. E ele fugiu quando matou aquele egípcio. Mas Deus se revelou para ele. Moisés não era qualquer um. Moisés era um doutor, formado em toda a ciência do Egito. Um homem capaz de se tornar um faraó no Egito. Mas ele disse: não, eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Deixa eu aqui com Coré, Datã e Abirão me cartucando. Deixa eu aqui batendo em pedra, falando com pedra. Deixa eu aqui debaixo da misericórdia de Deus. Deixa eu aqui, mesmo com Miriam e Arão falando mal de mim dentro da tenda. Deixa eu aqui, eu quero estar aqui. Aleluia. Ele não desistiu. E quando o povo errou e pecou, Deus disse assim: eu vou matar esse povo e vou te dar outro povo. Moisés disse assim: não, Senhor. Não faça isso não. O que é que o mundo vai dizer? O que é que o mundo vai dizer? Se for assim, então me risca do livro da vida também. Aleluia,
Isso é esperança. Isso é confiança. Isso é saber que tem um Deus que trabalha em favor daquele que por Ele espera. Isso é confiar. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, nós somos uma geração, muitas vezes, Nutella, qualquer coisa está com mimimi, churumingando, isso, aquilo outro. Aleluia. Aleluia. Não troque a glória de Deus. Satanás levou Jesus para o monte, mostrou a glória do mundo e disse: eu te darei. Satanás não tem glória nenhuma. Ele não tem nada para dar. Ele é mentiroso e é pai da mentira. Não dê ouvidos ao inimigo. Você tem um Deus que não prometeu a você a glória do mundo, Ele prometeu a glória da eternidade, que não tem fim. Aleluia. 2 de Pedro 1:4 diz assim, 2 de Pedro 1:4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós escapamos, o laço quebrou e nós escapamos. O laço quebrou e nós escapamos. Por quê? Porque foi Ele quem quebrou. Foi Ele, Jesus, quebrou o laço. A Bíblia diz que Ele na sua carne desfez a inimizade. De ambos os povos, Ele fez um povo. Agora não há gentil, nem judeu. É um povo só, é a igreja de Jesus. João capítulo 5, 25 e 26. João 5, 25 e 26. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. É um processo. Tenha paciência. Tenha esperança. Eu não sei se você pode dizer para a pessoa que está aí: tenha esperança, irmão. Tenha paciência. Tenha esperança. Tenha paciência. Vai passar. Vai passar. Aleluia. Vai passar. Porque nós participaremos desta glória mediante a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20.
1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o quê? Ele foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Esse dormem significa morrem. É uma palavra, como eu disse anteriormente, é um eufemismo. Morrem. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, Ele foi as primícias. Ele morreu e ressuscitou como as primícias, mas nós estamos aqui esperando a nossa vez. Estamos na fila. Eu não sei qual é o dia. 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 Mas eu sei que o dia vai chegar. Eu sei que a hora vai chegar. E quando ela chegar, eu não vou atravessar o Jordão sozinho, de jeito nenhum. Tem um hino que diz assim: eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso. Cadê a letra? Olha. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Não é ficar triste de cabeça baixa, não. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor. Quando o mundo me abandonar, ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. É cabeça erguida da tua vontade. Não duvido que em ti há prazer. Eu tiver de sabores, aleluia. Eu preciso de ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Cante!
tiver de sabores, se na vida eu tiver de sabores, alegria comigo eu terei. Aleluia. Quando a morte chegar, é cabeça erguida, é alegria, há um gozo que está proposto, há uma esperança viva, e aqui aquele que morreu, aquele que fez a promessa é fiel, ele não mente, ele não mente, ele não mente, ele disse: eu irei e vos prepararei lugar para que onde eu estiver, estiverai vós também. O lugar está preparado. O lugar está preparado. Mas pastor, e ele vem agora e eu não vou trabalhar, não vou estudar, não vou projetar, não vou casar. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se formar, você vai constituir família, mas olhando para cima e com o ouvido atento. Será hoje, será hoje, será hoje, será hoje, será hoje. Aleluia. A hora acabou. Aleluia. Nós estamos presos no tempo e no espaço. A hora acabou. Aleluia. Esperança. Esperança. Tem esperança. O homem de Deus diz: ainda que ele me mate, nele confiarei. Sabe por quê? Porque depois da morte tem um céu de glória. A morte não é o fim. A morte não mata. A morte da vida. A morte é o transporte para a vida eterna. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar aqui hoje. Vou deixar aqui marcado o lugar para eu não me esquecer para a semana onde eu fiquei. Tem fim não. Eu vou mudar de assunto, porque senão vocês pensam que eu não sei falar mais nada. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Vivemos em esperança. Eu quero Jesus. Jesus. Jesus, que nome doce, amoroso. Jesus. Quita das flores do maná e a mansão. Jesus, ó, como flor de mel, eu nela, minha alma é honra do céu. Derrama-te, Jesus, no meu coração, é o néctar das flores de Sião. Jesus, Jesus, Jesus,
Oh, que ambiente maravilhoso. Como é bom estar aqui, irmãos. Eu queria tanto que Jesus viesse numa hora assim. Seria tão bom se ele viesse numa hora assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão. Temos muita gente pela internet participando do culto. Acredito que tem mais gente na internet do que gente aqui dentro dessa casa hoje participando do culto. Que Deus abençoe a cada um. Que permaneça firme na presença do Senhor nosso Deus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.